iniciar com nossos recadinhos, né? Geralmente a gente dá aos jovens. Nós estamos retomando o trabalho social. Esse trabalho a gente já vinha fazendo com as idosas, né? A gente fala do papel das idosas para quem vem aqui há mais tempo. Mas na época da pandemia, a gente acabou intensificando e fazendo um trabalho de doação de cestas para diversas famílias aqui da comunidade, do Piauí. E a gente chegou a beneficiar uma média de 65 famílias, cerca de um ano e pouco. Só que depois essas doações começaram a ficar na igreja. Essas doações começaram a ficar rarefeitas e a gente precisou interromper. E a gente está retomando de novo. E aí a gente está pedindo o apoio, né, daqueles que têm um pouquinho mais, né, que possam contribuir. A gente está então arrecadando de novo alimentos para formar essas cestas básicas. Nós estamos iniciando com 31. E aí a gente tem aqui alguns itens que a gente gostaria de divulgar, né? Que estamos precisando mais. Então a gente está precisando ainda de 30 unidades de óleo, 30 unidades de café, 24 de fubá, 27 de biscoito, 15 quilos, né, de açúcar e 24 quilos de farinha. Então, na hora de pensar o que é que vai trazer, aí já traz um desses itens aqui, tá certo? E aí a gente agradece muito, porque são muitas as famílias necessitadas, né? Estamos caminhando para finalizar o mês de outubro. Nós trabalhamos esse mês, né? Aqui dialogamos, né? Fizemos diversas reflexões aqui nas nossas doutrinárias sobre os grandes colaboradores do Espiritismo no Brasil, colaboradores e colaboradoras. Hoje, inclusive, será uma colaboradora, né? Que será a Meimei. Nosso amigo Cláudio Abdala está aqui para falar sobre esse tema. Meimei e a mediunidade de psicografia, não é isso? Meimei pelos caminhos da psicografia. Pelos caminhos da psicografia. E amanhã nós seguimos, né? É o último tema, Zilda Gama e a literatura espírita. No próximo sábado, né? Nós teremos doutrinária, é um feriado, 2 de novembro, finados, mas a casa estará aberta, nós teremos doutrinária e vamos estar iniciando as reflexões sobre o livro O Céu e o Inferno. Nesse final de semana vai estar acontecendo também o encontro estadual de espiritismo. E aí algumas pessoas aqui da casa vão estar participando. Nós vamos também, vai acontecer também agora em novembro, o nosso ciclo da infância e da juventude. A gente chama assim, é como se fosse o encerramento das atividades da infância e da juventude. E aí a infância e a juventude assumem uma doutrinária. Então a juventude vai assumir a doutrinária do dia 11 de novembro e a infância será no sábado à tarde, né, na doutrinária do sábado à tarde, do dia 23 de novembro. Então a gente já convida vocês, coloquem aí, porque é uma doutrinária muito especial. São duas doutrinárias, na verdade, né, muito especiais. E vale a pena estar aqui presencialmente, né? Então quem puder, venha participar, porque é um momento também muito bonito, tá? É a finalização do trabalho que a gente realiza ao final do ano, ao longo do ano, e é um momento então também de celebração, né? E dessas crianças e desses jovens apresentarem um pouco o que foi que eles estudaram ao longo do ano, tá? Então vamos dar início, vamos fazer a nossa prece, acalmar nosso coração, acalmar nossa mente,
estar aqui presente nesse momento, se voltar para esse momento de reflexão, para esse momento também de aprendizagem, pedir ao Mestre Jesus que nos envolva com sua energia amorosa, que envolva o nosso irmão Cláudio Abdala, que a espiritualidade amiga possa o inspirar, orientá-lo, para que as suas palavras cheguem mais facilmente até os nossos corações, às nossas mentes e aos nossos espíritos. Estejamos com os corações em paz e possamos aproveitar ao máximo dessa oportunidade de aprendizagem, de reflexão e, por que não, também de autoconhecimento. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por Tua presença entre nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus nos abençoe, que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Antes de começarmos a nossa fala, gostaria aqui de pedir que todos nós pudéssemos enviar nossas vibrações de paz para 2 companheiros espíritas, 2 trabalhadores, um deles trabalhador desta casa. Depois que ele desencarnou, é a primeira vez que eu estou voltando aqui, é o nosso irmão Cláudio, meu xará. Nós sempre nos encontramos aqui na rua, na Liberdade, e era sempre um abraço muito carinhoso, um sorriso muito tranquilo. Então, que ele possa receber do nosso coração as mais doces vibrações de paz, para que ele possa se readaptar à verdadeira morada, que é o plano espiritual. E o outro irmão é o companheiro Pio. Ele é um grande trabalhador do Centro Espírita Cruz da Redenção, lá de Piripiri, mais de 80 anos de idade, desencarnou hoje, um grande companheiro, que ele possa ser acolhido pela espiritualidade. Que assim seja. Vasculhando os informes sobre Meimei, fui tomado por um sentimento muito forte de doçura. Esse Espírito transmite para a gente muita doçura, muito carinho, muito amor. Se nós formos analisar o grande guarda-chuva do espiritualismo, que é oposto ao materialismo, que prega o nada depois da morte, nós vamos encontrar nesse grande guarda-chuva do espiritualismo todas as doutrinas que pregam algo mais. Tanto o catolicismo, o espiritismo, o candomblé, a umbanda, o islamismo e tantas religiões, e elas têm 3 pontos em comum. O primeiro ponto é que todas acreditam na existência de Deus, independente do nome que nós possamos dar a Ele, Yahvé, Abba, Jeová, como alguns chamam, não é? E tantos outros nomes, né? Mas todos acreditam na existência de um Deus.
Todas essas doutrinas acreditam que em nós existe algo que consegue sobreviver à morte do corpo. Todas acreditam que existe a imortalidade da alma. Evidentemente que existem diferenças, não é? Sobre o que acontece com a alma depois da morte. Alguns acreditam que vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai dormir para esperar o julgamento, não importa, mas que o ser continua depois da morte, o ser continua vivo. A doutrina espírita traz algo a mais. Ela traz o consolo de provar através da experiência, através da experimentação, que esse ser que foi criado por Deus, que sobrevive à morte, que é imortal, ele pode se comunicar. E isso é algo extremamente consolador. O intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Os familiares, os amigos, os companheiros, os amores que nos antecedem na viagem, retornam através da mediunidade para nos dizer que a vida continua, que eles continuam pulsantes, que eles continuam pensando, que eles continuam amando, que eles continuam desejando, que eles continuam se lembrando de cada um de nós. A grande consolação do Espiritismo, mostrar que a morte é um engodo, que a morte não existe, nada mais é do que uma transição, nada mais é do que uma porta que se abre para uma outra dimensão, e nós retornamos através dos médiuns para provar a existência da vida depois da morte. E isso é extremamente consolador. E existe nessa mediunidade, que é interessante, a mediunidade independe, enquanto fenômeno, da condição moral da criatura. Existem pessoas altamente moralizadas que não possuem a mediunidade ostensiva. São médios porque todos nós somos mais ou menos médios, mas que sentem em algum momento, em algum grau, a influência dos espíritos, mas não conseguem dar a comunicação. E existem pessoas que são pessoas de uma moral duvidosa, que não são tão boas assim, e que pode ter uma mediunidade enquanto fenômeno exuberante. E quando nós falamos isso, normalmente nós pensamos assim: mas Deus não poderia dar a mediunidade apenas às pessoas moralizadas? As pessoas boas? Não é, minha amiga? Mas aí nós nos perguntamos: se Deus fosse dar a capacidade de falar apenas às pessoas que só falam coisas boas, como é que estaria a humanidade? Muda, não é? Porque a maioria de nós não falamos apenas coisas boas. Se Deus desse a capacidade de enxergar somente aqueles que só enxergam as virtudes dos outros, a maioria de nós seria cega. Se Deus desse a capacidade de ouvir somente as pessoas que não dão ouvidos à maledicência nem à fofoca, mesmo que seja fofoca fraterna da casa espírita, fofoca na casa espírita, fofoca é fraterna, não é? A maioria seria surda. Então Deus distribui
a mediunidade, como distribui todos os sentidos. Afinal de contas, a mediunidade também é um sentido. Nós temos 5 sentidos: a visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses 5 sentidos nos permite que nos conectemos com o mundo material, com o mundo de relação, não é? Nos alertam. Você chega em casa, sente, o bujão de gás está vazando, né? Vou abrir a janela antes de acender qualquer coisa, porque o olfato ajudou. Você vai andando, vê um buraco, você desvia, porque a visão ajudou. Você vai atravessar a rua, alguém diz assim, pare, você para, o carro passa, porque você escutou, não é? Você se aproxima de alguma coisa e vai encostar a mão, sente que é quente, você tira o seu tato, e assim por diante. Então os 5 sentidos nos fazem entrar em contato com o mundo material. A mediunidade é um 6º sentido que nos faz entrar em contato com o mundo espiritual. E aí nós teremos vários tipos de mediunidade. Dentre elas, que nos traz também aqui hoje, é a mediunidade de psicografia. E quando nós falamos de psicografia no Brasil, imediatamente nos lembramos de Francisco Cândido Xavier, o maior médium que nós já tivemos dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, não é? E há uma relação muito grande entre Chico Xavier e Meimei, porque foi através de Francisco Cândido Xavier que Meimei se mostrou para o público, para as pessoas, não é? Então nós temos 3 tipos básicos de médiuns de psicografia. Nós temos aqueles médiuns intuitivos ou inspirados. São aqueles médiuns que recebem a mensagem, vem a eles a mensagem do Espírito e eles sentem um desejo de escrever. Quando eles pegam do lápis ou da caneta, eles já sabem o que vão escrever, porque vem como intuição, vem como inspiração. Tem os médiuns semimecânicos, são aqueles que, ao pegar a caneta e entrar em contato com o Espírito, o Espírito comunicante toma o domínio do seu braço, e à medida que ele vai escrevendo, ele vai sabendo o que está escrevendo, não antes, mas à medida que ele vai escrevendo, ele vai sabendo. Então é muito rápido. À medida que vai escrevendo, ele vai sabendo o que está escrevendo. E tem o médium mecânico, é aquele que é uma velocidade muito grande, ele só vai saber o que ele escreveu depois, quando ele for ler. E o médium mecânico é aquele que traz inclusive a caligrafia igual ao do Espírito que está se comunicando. Francisco Cândido Xavier era um médium mecânico, e as suas psicografias eram comparadas com a escrita do Espírito comunicante quando encarnado na identidade, e lá se comparavam igualzinha a letra, com todos os pontozinhos igual, os traços, não é? E através da psicografia, Francisco Cândido Xavier recebendo esse espírito Meimei. Vocês vão ver a história da vida de Meimei, e eu escolhi essa mensagem dela através de Francisco Cândido Xavier não à toa. Preste atenção nessa mensagem. 1/4 de hora, 15 minutos sem compromisso,
São 15 opções de construção do bem. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou reconforto do próprio lar, da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade, de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te faz útil, e do encontro amistoso em que tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos, sem compromisso, são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. 15 minutos. Isso me lembrou do filósofo Sêneca, que fora um filósofo da corrente do estoicismo, da corrente filosófica, que ele dizia uma coisa muito interessante. É muito comum a gente ver as pessoas falando, e até nós falamos várias vezes, a vida é muito curta. Não é isso que a gente fala? A vida é muito curta. Sêneca disse, não, a vida não é muito curta. A vida veio na medida certa. Nós é que não sabemos aproveitar o tempo. E isso é uma verdade. Então, quando ela fala aqui, 15 minutos, olha quantas coisas Meimei fala em 15 minutos. O que nós podemos fazer em 15 minutos. Quanto tempo nós passamos desperdiçando o próprio tempo? Então, será que a vida é curta? Ou será que nós não aproveitamos a vida? Mas tem mais coisas em relação a minha escolha, em relação a essa mensagem. É que a vida de Meimei parece ter sido curta. Ela viveu 24 anos. Só 24 aninhos. Parece curto, não é? Às vezes, você observa a vida de uma pessoa que viveu 90 anos, mas quando você espreme, que busca o sumo dessa vida, não dá uma xícara. Emmanuel, ele já dizia, em relação à reencarnação, que tem pessoas que são como estátuas. Você pega uma estátua, enterra, depois de 90 anos, você desenterra a estátua e ela está na mesma posição. Não saiu da estagnação. E às vezes pessoas que vivem pouquíssimo tempo trazem uma produção de vida que encanta os nossos corações. Assim foi Meimei, que ela nasceu Irma de Castro, filha de Adolfo e Mariana de Castro e mais 4 irmãos. Ela nasceu no dia 22 de outubro de 1922, numa cidadezinha chamada Mateus do Leme, em Minas Gerais. E o apelido que ela recebeu, ela nasceu Irma, mas ela recebeu o apelido de Meimei,
E eu sempre me perguntava, estranho esse apelido, né? Meimei. Mas Meimei é um apelido que surgiu de um livro que os pais dela leram. Um livro chamado Momentos de Pequim. O pessoal de lá do outro lado do mundo. De Pequim. Pequim, né? E esse livro tinha uma jovem chamada Meimei. E Meimei significa bem amada, amor puro, noiva querida. Olha que coisa interessante. E essa menina, Meimei, ela era uma menina muito doce, carinhosa, aconchegante, companheira, mas ela já nasceu com a saúde um pouco frágil. Ela tinha uma alteração renal, ela tinha uma nefrite, que de vez em quando agudizava e fazia com que ela sofresse muito. Então ela tinha sim uma deficiência, uma fragilidade também no pulmão, mas ela tinha vontade de viver, ela tinha uma sede de vida. Ela não conseguiu concluir os estudos, mas ela lia muito, ela estudava muito, ela tinha verdadeira fome de conhecimento, igual a todos vocês, que eu sei que vocês estudam muito também, né? Vocês leem muito. E essa menina, ela cresce e se transforma numa mulher, 1,70 m, maior do que muitas mulheres, né? A média do Brasil é menor, é 1,65 m, 1,60 m. Ela cresceu, chegou a 1,70 m, bonita, morena, cabelo negro, ondulado, os olhos graúdos, negros também, de uma beleza doce, de uma beleza encantadora. E o interessante, meu amigo, ela não era espírita. Ela era católica, não é? Mas ela não era muito chegada aos rituais da Igreja Católica. Ela se encantava muito e sensibilizava muito no calendário católico. A sensibilidade dela era em relação à Semana da Paixão de Cristo. Aí ela se recolhia. Por que será isso? Não é? A gente vai ver mais adiante, não é? Ela se recolhia em prece, se recolhia em oração, não é? Na Semana da Paixão. E era interessante, antigamente, pelo menos quando eu era pequeno, faz algum tempo, pouco tempo, não é? Quando eu era pequeno, quando se aproximava o mês, né? Às vezes março, às vezes abril, não é? Que lá na cultura do povo hebreu é o mês de Nissan, né? Era março ou abril que caía a Semana Santa. O mês inteiro passava os grandes heróis da Bíblia, lembram? Não é? Passava toda a tarde um filme sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, e tinha a Paixão de Cristo. Hoje está meio esquecido tudo isso. Então Meimei, ela era desse jeito, muito doce, muito amável, muito carinhosa. E aí, com 17, 18 anos de idade, ela conhece Arnaldo Rocha, né? E começa a namorar com Arnaldo Rocha, né? E Arnaldo Rocha era ateu de carteirinha, mas pelo amor que ele tinha por ela, ele respeitava o que ela acreditava, né? Esse futuro marido. Depois que ela casa, ela recebe o Rocha, né? de Arnaldo, e passa a se chamar Irma de Castro Rocha, né? Ela tinha uma coisa interessante com ela. Ela, apesar de não ter sido professora, ela acreditava que a educação
seria o grande instrumento transformador da humanidade. Por se debruçar nos livros, ela sentia que através da educação se poderia mudar o ser humano, não é? E ela tinha uma ligação muito grande com a família e com as crianças. Ela tinha essa ligação de amor, e isso vai se refletir depois, inclusive depois da morte, né? Ela é considerada como uma das companheiras espirituais que mais abordam essa questão da união entre a família, da importância de acolher a criança, de cuidar da criança, de cuidar dos idosos. Ela sempre foi muito voltada para a caridade. E a gente sabe que a caridade é uma bandeira que o Espiritismo acolhe. Ou seja, Kardec fala que existem os espíritas sem o saberem. São aquelas pessoas que têm o comportamento espírita, que têm a conduta espírita, mas ainda não se assume como espírita. Bezerra de Menezes, inclusive, quando Bezerra recebe o livro dos Espíritos, né, já com a idade avançada, ele recebe o livro dos Espíritos, que ele começa a ler, ele diz: tudo que ali estava escrito para mim era familiar, era como eu acreditasse naquilo tudo, não soava aos meus ouvidos, aos meus olhos, algo novo. Então ele era espírita e não sabia. Existem muitos por aí que são espíritas e não sabem, mas tem muitos que pensam que são espíritas e não são, não é? Então, no dia 10 de junho de 1942, com 20 anos de idade, Meimei casa. Ela casou, e aí acontece uma coisa. Eu acho que esse fato ele demonstra quem é esse espírito. Quando há um casamento na igreja católica, o que é que as mulheres normalmente esperam depois que acaba o casamento, que a noiva sai? O buquê, não é? Não fica assim um bocado de mulheres, né, esperando o buquê para ver aquela que vai pegar o buquê das rosas, que vai se casar, vai ser a próxima, quem sabe, a casar, não é verdade? Eu tinha uma irmã que sempre ia, nunca pegava o buquê, não é? A bichinha está até hoje. Está sem casar? 80 anos. Não casou até hoje a bichinha, nunca pegou o buquê. Entretanto, quando Meimei sai da igreja com o buquê na mão, ela encontra um homem deitado no chão, sujo, um odor fétido, quase você não via a pele, coberta pelo lodo, pela sujeira, sem camisa, a calça rasgada, deitado. Quando ela passa, ele se senta, estende a mão, pedindo uma esmola. Ela olha para ele e se emociona e diz: eu estou me casando agora, eu não tenho dinheiro aqui. Ela se abaixa, beija a testa do homem e entrega a ele um buquê de rosas. Olha que gesto fantástico. Normalmente, quando a gente vê alguém numa situação dessa na rua, a tendência é se afastar.
ela se aproxima e beija a testa dela. Suja. Isso nos lembra a postura de Francisco de Assis, que pegava os leprosos, levava para a porciúncula, onde ele vivia, pegava uma banheira, enchia de água quente, colocava pétalas de rosas na água, tirava a roupa do leproso, carregava-o, colocava dentro da banheira e banhava o leproso. E a cada úlcera que ele via, ele beijava. E a cada beijo, a úlcera cicatrizava. Afinal de contas, Francisco era João, o discípulo amado, que retornava para nos ensinar a sermos cristãos. A vinda de Francisco de Assis ao mundo foi para isso. Porque ele chegou no momento em que a religião se havia pervertido, se havia desviado. E ele veio ensinar como um cristão poderia viver. Pois bem, Meimei casa-se. Algumas semanas depois do casamento, ela apresenta uma amidalite gravíssima. E ela teve que ser submetida a uma cirurgia. Essa cirurgia não retira todo o tecido das amígdalas, e o tecido que ficou como resíduo infecta. E essa infecção vai gerar uma cascata que vai durar alguns anos, até a desencarnação dela. Ela começa a apresentar, além da infecção, uma complicação da nefrite, desenvolve uma hipertensão arterial, desenvolve uma alteração na retina, na íris, no cristalino, e começa a perder a visão, tendo que ficar alguns momentos ou a maior parte do dia em um local escuro. Recém-casada. Recém-casada. E aí o corpo foi ficando cada vez mais frágil. E ela, sabe, altiva, com fé, consolando aqueles que estavam ali ao seu lado, consolando o seu marido. Afinal de contas, eles tinham planos de ter filhos. E naquela época, eram muitos filhos. Muitos filhos. Minha mãe teve 12. Né? Graças a Deus, porque eu fui o 12º. Né? Eu fui o 12º filho. Se ela não tivesse 12, eu estaria aqui talvez, mas por outro ventre. Mas eu teria que vir pelo ventre abençoado dela, não é? E aí ela ficou cada vez mais frágil. E aí acontece uma coisa interessante. Não sei se já falaram para vocês isso. À medida que o corpo vai ficando mais frágil, o espírito vai ficando mais livre dos liames do corpo físico. À medida que o corpo vai ficando mais frágil, ele começa a diminuir os obstáculos que ele coloca para a liberdade do espírito. Aí ela começou a desenvolver a clarividência. Começou a desenvolver a clarividência. E quem aparece para ela, para conversar com ela? A avó dela. E ela é católica. E ela falava para o marido: eu estou vendo minha avó. E ele é ateu. O que é que ele ia pensar? Ela está entrando em alucinação.
ela está delirando, a doença está fazendo isso, né? E aí ela disse: olhe, minha avó disse que eu vou para um lugar lindo, aonde tem muitas crianças, aquelas que poderiam vir através do meu ventre, estão lá me esperando. Olha que coisa. E eu vou para esse lugar. Olha que coisa interessante, gente. Eu tenho uma história muito interessante de uma prima minha. Essa minha prima, ela, quando criança, ela teve poliomielite. É um exemplo para a gente. Ela teve poliomielite. Enfrentou a doença. Ela queria ser advogada. Aí se formou em advogada. Quando se formou em advogada, começou a trabalhar tuberculose. Mas ela disse: eu quero ser juíza. Venceu a tuberculose, se transformou em juíza. Quando se transforma em juíza, câncer no cérebro. Olha a vida dessa criatura. Ela estava em coma profundo no hospital. De repente, ela volta do coma e diz aos familiares: eu voltei só para dizer a vocês que eu estou num lugar lindo, um lugar maravilhoso, maravilhoso, para que vocês não sofressem tanto. Eu voltei para dizer isso. Entrou em coma de novo e desencarnou. Olha que coisa. A imortalidade da alma, que nos pode ser provada através da psicografia, da clarividência, da mediunidade. Quando nós estávamos para começar as obras do Campo da Paz, que é a instituição que a gente trabalha, que acolhe crianças, que futuramente vai acolher idosos também, tinha uma companheira chamada Virgínia Célia. E aí, no sábado à tarde, nós fomos para a nossa reunião mediúnica na época, no domingo à tarde, e quando acabou a reunião mediúnica, ela estava em prantos. Em prantos. Isso que foi, Vi? Cláudio, você não imagina onde eu estava. Eu fui levada num salão, num jardim tão lindo, mas era um jardim tão lindo que tiveram trabalho de fazer eu voltar, porque eu não queria voltar, de tão lindo do lugar. E eu estou chorando por isso, porque eu não queria voltar. Isso foi no domingo. Na quarta-feira ela foi atropelada. Na quinta-feira ela desencarna. 6 meses depois, num desdobramento, eu entro em contato com ela. E ela faz assim, ó, como se estivesse abrindo uma cortina. E faz: Cláudio, olha aí onde eu estou. Gente, que lugar fantástico. Aí foi eu que não queria voltar. Um lugar muito lindo onde ela está. Então, gente, a mediunidade, ela traz para a gente essas coisas, não é? Só que não parou por aí. Meimei falava para o marido que ela soube de existência deles dois em vidas passadas. Encontro deles dois em vidas passadas. Que depois de muito tempo foi confirmada por Francisco Cândido Xavier. Ela e esse marido, que ela passou várias encarnações tentando trazer para Jesus,
para Deus, esse marido ateu, eles se encontraram no século 8 antes de Cristo. Foi o primeiro encontro deles. Olha com as almas quando se ligam como é, né? Quem cresce mais, socorre quem está mais embaixo e se sacrifica. Na época, ele era um general assírio. O nome dele era Bebi-Alib. E ela era a princesa Mabe. E um leão quase ataca, e ele se meteu no meio e conseguiu com os outros matar a fera, e aí os dois começaram a se olhar, e a partir daí começou o amor entre eles. Olha que coisa linda. Ou seja, há mais de 2.800 anos que eles reencarnam juntos para fazer a tarefa. Mas ele não acreditou, né? Achou que era alucinação dela, delírio, não é? E aí ela desencarna no dia 1º de outubro de 1946. Ela desencarna com 24 anos. 24 anos, jovem, mas uma vida recheada, porque nesse período ela se dedicava aos idosos, ela se dedicava às crianças, ela se dedicava aos doentes, ela própria doente, enfrentando essa situação. E aí o que aconteceu? Ela desencarna e o marido se desespera. E quando a gente está desesperado, a gente sai procurando consolo. Então deram a ele o livro dos Espíritos. Ele começou a folhear o livro dos Espíritos, meio assim, displicente, né? Depois deram a ele o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, e ele se encantou com o livro, e aí foi procurar Chico Xavier. Chegando lá, ele recebe uma mensagem, a primeira mensagem, de Meimei, através de Chico Xavier. E na mensagem, ela conta detalhes da vida deles, que Chico Xavier não sabia, não tinha como saber. E aí ele se torna espírita. Aí eu estava pensando, será que tudo isso que aconteceu com ela não foi para que finalmente ela conseguisse trazer ele para o Cristo? Será que esse encontro, essa dor, esses 5 anos, 6 que ficaram juntos de namoro e casamento, num amor muito profundo, não seria para que através da dor da perda ele fosse buscar, e buscando-a encontrou Jesus? Isso lembra-me um caso verídico de um homem que dizia ao filho, riquíssimo ele, de São Paulo, japonês, ele dizia ao filho que Deus era a carteira dele. Só tinha um filho, milionário. Um dia o filho morre. E ele começa desesperado a procurar respostas, até que vai numa casa espírita. E começa a gostar do espiritismo, e começa a estudar o espiritismo, e começa a trabalhar no centro espírita. Lá um dia na mediúnica, quem aparece? O filho dele. E o filho diz: meu pai, lembra da fazenda que a gente tinha lá na região norte do país? Ele lembra, meu filho. O senhor lembra o que é que os homens que trabalhavam com o gado fazia com a vaca quando ela empancava e não queria atravessar o rio? Ele pegava um garrote e jogava no rio. A vaca ia atrás do filho
atravessava o rio também. Aí ele fez: foi isso que Deus fez com o senhor. Deus me trouxe, me jogando no rio da espiritualidade, e o Senhor veio me buscar e encontrou com Ele. Assim é a vida. E o que foi que ele fez, o marido? Eu acho interessante essas histórias de pessoas que não acreditam e depois que passam a acreditar, é uma fé, né? Ele imediatamente funda o centro espírita. Centro Espírita Meimei, o nome da sua amada. Só que tem mais um detalhe muito interessante. Quem já leu o livro Ave Cristo aqui? Quem não leu, leia, certo? No livro Ave Cristo, uma personagem do livro se chama Blandina. É Meimei. Blandina do livro Ave Cristo é uma das reencarnações de Meimei. E quem já leu o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, não é? Entre a Terra e o Céu, ela é citada. No mundo espiritual, ela é conhecida como Blandina. Ela se coloca como Meimei porque foi a última encarnação dela aqui, e os familiares aqui. Ela queria trazer o marido, mas no mundo espiritual ela é conhecida como Blandina, essa personagem do livro Ave Cristo, de Emmanuel. Então, quando vocês vão ler o livro, vocês vão ver lá a Blandina, e você vai ver a história de Blandina. Quem é Blandina? Eu não vou dizer, para vocês poderem ler o livro. Tá certo? Esse mês já foi a segunda vez citado. Já? É? Tá vendo? Então tem que ler esse livro de qualquer jeito, certo? E aí ela começa a escrever através de Chico. Ela começa a psicografar. Ela começa a mandar mensagem através de Chico, Chico psicografando e ela enviando. Olha os livros de Meimei: Pai Nosso, Evangelho em Casa, Cartilha do Bem, Amizade, Sementes de Amor, Deus Aguarda, Sentinela da Alma e Palavras do Coração. Antes de começar, estava passando aqui algumas mensagens e ela apareceu aqui. Não sei se vocês viram. Meimei apareceu aqui. Então, ela continua trabalhando pelo equilíbrio das famílias, trabalhando pelo direcionamento das crianças, trabalhando no socorro aos idosos, aos doentes, aos obsidiados, encarnados e desencarnados. E para encerrar, eu trago aqui mais uma psicografia dela, que é justamente mensagem de uma criança. Como nós falamos que ela trabalhava muito com criança, então ela mandou essa mensagem de uma criança. É uma criança falando com a gente, tá certo? Dizem que eu sou o futuro. Não me desamparem no presente. Dizem que eu sou a paz. Não me preparem para a guerra. Dizem que sou a promessa de Deus e do bem, não me entregue ao mal. Dizem que sou a luz de seus olhos, não me deixem mergulhar na escuridão. De vocês não espero o pão apenas, dê-me a luz do entendimento. Não quero de vocês o carinho somente, suplico que me eduquem. Olha a educação que ela tanto fala. A vocês não lhes peço apenas brinquedos, peço-lhes boas palavras e bons exemplos. Não vejam em mim um enfeite na casa de vocês. Sou alguém, pessoa humana, à imagem de Deus. Ensinem-me a oração,
o trabalho, a humildade, para que eu venha a ser bom, puro, forte e justo. Corrijam-me agora, ainda que eu sofra, enquanto é tempo. Amanhã poderá ser tarde. Ajudem-me hoje, eu lhes suplico, para que amanhã eu não os faça chorar. Meio. Nós sempre falamos que as crianças e os jovens são o futuro, mas eles só serão futuro se tiverem presente. Se o presente deles for de educação, de carinho, de amor, de condução. E Meimei nos traz centenas de mensagens, enfocando a família, enfocando as crianças, enfocando a necessidade da educação, do acolhimento aos doentes. E essas mensagens, todas elas, só chegaram em nossas mãos graças à bênção da mediunidade, graças à bênção da psicografia, graças às mãos, no caso dela, de Francisco Cândido Xavier. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Meimei tem um carinho especial também pela evangelização, né? Exato. Então, agradecer ao companheiro Cláudio Abdala pelas palavras que ele trouxe aqui, que possamos refletir, né, sobre a vivência, a experiência de Meimei. Eu acho que a oportunidade que nós tivemos ao longo desse mês de nos aproximar, conhecer, reconhecer, né, as histórias, a vida, né, a vivência de tantos colaboradores e colaboradoras do Espiritismo, são também para que a gente possa aprender com essas vivências, né? A partir dessas experiências a gente pode repensar as nossas, né? É uma oportunidade que a gente tem de, com esses ensinamentos, a gente também repensar nossa caminhada, ressignificar nossas atitudes, rever nossos atos, nossos pensamentos e aproveitar melhor o nosso tempo aqui, né? Como nos ensina a Meimei, que possamos aproveitar não apenas os 15 minutos, mas toda essa oportunidade que nos é dada, né? Para a gente viver essa experiência aqui encarnados. Vamos para o segundo momento, para o nosso passe. Vamos fazer coletivo, então? Então vem. Não individual. Vocês não tinham se levantado? Vamos nos colocar numa posição relaxada, tranquila, nos preparando para receber essa energia, acolhendo em nosso ser, deixando fluir todo sentimento negativo, para que essa energia amorosa possa fazer morada em nossos corações. Possamos acolher essa energia para que ela nos fortaleça, nos abençoe, nos auxilie no nosso processo de cura, de entendimento, de compreensão,
pelo momento que estamos passando. Que esse passe nos fortaleça, nos energize, fortaleça a nossa fé. Nos ilumine e possamos assim seguir cada vez mais esperançosos em dias melhores, porque nós também cada vez mais vamos evoluindo e vamos melhorando também. Que os ensinamentos do Mestre Jesus possa ser o farol, a luz, a iluminar nossos caminhos, a iluminar nossas escolhas. Que possamos cada vez mais dar passos firmes nesse nosso processo evolutivo, tentando hoje ser melhores do que fomos ontem. Que possamos cada vez mais aprendendo sobre esses ensinamentos do Mestre Jesus e tendo coragem e muita força para colocá-los em prática na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor, que estão no nosso caminho. Que possamos também ser luz, nos iluminando e iluminando também aqueles que estão próximos a nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que possa nos encaminhar para nossos lares e que nesse caminho de retorno possamos também ir iluminando e distribuindo o bem e o amor. Que nossas famílias também sejam abençoadas, que possamos cada vez mais juntos trilhar esse caminho sempre em direção ao amor. Que Deus nos abençoe e que a sua paz esteja em nossos corações. Que tenhamos uma boa noite. Que assim seja.